uma artista que encontrou no silêncio da pandemia o caminho para criar. Hoje no Living Art da White Shop nós temos a artista Carolina Moschello e nós vamos saber tudo sobre sua arte e o que a inspira. Carolina, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Carolina, conhecer mais sobre o granilite, sobre a técnica, mas nós vamos começar com um pouquinho da Carolina. O que levou a Carolina a começar a trabalhar com o granilite? Como você disse, né? Tudo começou com a pandemia. Eu trabalhava com outra coisa completamente diferente. Eu sou formada em estética, inicialmente. Mas antes da pandemia eu já tinha largado esse trabalho de esteticista. Estava trabalhando com semijoias, ajudando a minha sogra com o trabalho que ela tem lá. E na pandemia, com a queda das vendas e parou tudo isso, eu acabei perdendo esse trabalho com ela. E aí eu me vi sem fazendo absolutamente nada, presa em casa, não vendo as pessoas que eu amo. Fiquei meses sem ver meu namorado, porque ele morava com a avó, a gente não queria trazer esse risco pra ela. E acabamos tendo essa ideia, o que a gente pode fazer pra ficar junto um pouco e talvez fazer uma grana, porque os dois estavam sem trabalho. E aí a gente começou a estudar possibilidades, o que a gente conseguia fazer com as coisas que a gente tinha em casa, ou que precisasse de pouca coisa além disso. E a gente descobriu essa arte em cimento, que parecia mágico, assim, porque a gente vê o granilite em coisas muito grandes, né? Escadas de prédios antigos, chão, nas casas. E a gente viu que dava pra fazer coisinha pequena, decorativa, achamos muito legal, muito interessante. Resolvemos estudar um pouco sobre isso e começamos. A minha primeira peça em granilite foi um vaso que, se eu olho pra ele hoje, ele é totalmente diferente de tudo que eu faço, mas tem aquela cara de primeira peça, de primeira vez. E foi assim que a gente começou, foi na tentativa de vamos sair do 0 a 0 e tentar fazer alguma coisa. Então vocês começaram juntos? Começamos juntos. Mas hoje está só a Carolina, estou errada? Hoje estou só eu. Passando o perrengue da pandemia, ele conseguiu voltar para a função principal dele, que ele tinha antes, e eu continuei. Eu me apaixonei e quis continuar. Como é trabalhar com uma matéria-prima que é tão rústica, eu diria até, né? E transformar isso em arte? Eu acho o máximo. Eu acho o máximo porque eu gosto da delicadeza das minhas peças, mas eu, no geral, não sou uma pessoa muito delicada. Então, quem me vê trabalhando cabelo sujo de cimento, as mãos machucadas de pegar coisa pesada e carregar peso. Eu gosto disso, eu gosto dessa dualidade entre a coisa muito bruta, a sujeira e a cara de que vai dar tudo errado, pra no final uma peça delicada, bonita, que pode ser colorida, pode ser... Não tem a cara do processo que ela tem, eu acho isso o máximo. Eu acho que as suas peças são exatamente isso, elas são uma combinação e o equilíbrio perfeito entre o bruto e o delicado. E é muito difícil. Eu já tive o prazer de visitar o estúdio da Carolina e a gente vê nascendo algo tão delicado, de um material tão rústico, tão bruto, é impressionante. Sai aquela peça linda, delicada, cheia de pedrinhas. Então é um balanço muito perfeito, uma combinação perfeita desses materiais. Sim. Né? Eu acho que o que eu gostaria de saber da Carolina é como é que você trata todo esse processo, o que te inspira? O que me inspira como artista, sendo artista, eu acho que é ter crescido com a minha mãe, que sempre teve isso de... A minha mãe é muito artista também. O trabalho artístico dela é totalmente diferente do meu. Ela faz lacinhos e coisinhas fofas de criança e de pet. Eu fui pra essa parte mais bruta, mas eu cresci vendo ela trabalhar com isso e eu acho que eu sempre enxerguei que eu não seria uma pessoa de escritório, de lugar fechado. Até por isso eu acho que no final da adolescência, início da vida adulta, eu escolhi a estética achando que era isso que ia me preencher, como estar numa sala, com uma pessoa fazendo coisas, né? Tipo, o trabalho na estética é muito manual também. Mas aí depois eu acabei descobrindo que não, era totalmente diferente, era criação mesmo, era ver o meu trabalho saindo de matéria-prima para uma coisa maior. E
Acho que isso que me inspira. Me inspira ver na minha mãe a artista que era a minha referência desde criança, assim. E por mais que, se eu falar isso pra ela, ela jamais vai se dizer artista. Não é uma coisa que ela acredita, mas ela é. Eu sei que ela é. Mamãe, você é artista. Que gostoso. E as suas peças, elas são decorativas. Uhum. E você chegou a parar depois e estudar um pouco sobre, vamos dizer, decoração, sobre essas peças decorativas, ou o que você iria escolher para desenvolver? Ou você só deixa fluir, hoje eu vou fazer um vaso, outro dia eu vou fazer... Como é que você profissionalizou, vamos dizer isso? Eu nunca parei nunca foi muito racional, assim, sempre foi acontecendo, foi natural. No começo eram mais peças assim, a gente enxergava uma referência e tentava reproduzir. Conforme isso foi virando comercial e a gente foi tendo contato com o público e vendendo para as pessoas, recebendo histórias e tal, eu fui vendo coisas que eu queria ver na casa das pessoas. Então hoje eu sinto que eu gosto mais de fazer peças úteis. Então eu gosto de fazer, por exemplo, um kit de utensílios para o banheiro, uma coisa para cozinha, aquelas coisas que são bonitas e decorativas, mas eu gosto que elas sejam úteis. E eu acho que isso foi acontecendo naturalmente, né? A gente começou fazendo só vaso e aí depois foi vindo para tudo isso, desde peso de porta, porta-talher de cozinha, essas coisas, e foi sendo natural. A gente nunca parou para pensar racionalmente sobre isso, foi acontecendo. Beleza e funcionalidade é o melhor dos dois mundos na decoração. E você tem alguma peça favorita, Carolina, que você já fez? Você fala assim, esse é o meu xodó. Amei fazer. Veio em mente, assim, acho que se eu pensasse mais, mas assim, veio na minha mente a primeira vez que eu fiz uma sapateira. A ideia da sapateira surgiu como um presente pra minha mãe, que ela tava precisando. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer de cimento, vamos tentar? Devo a sapateira, mas a minha sapateira xodó foi a próxima que eu fiz pra um casal de amigos que tava mudando, que eu acho a peça mais linda do mundo, uma sapateira retangular, coisa mais linda, de 2 andares, eu acho ela incrível, é meu xodó, eu acho. Eu adoro como você cria coisas diferentes. Então a gente foi de um kit de banheiro para um vaso, para uma sapateira, para peso de porta. Então assim, as possibilidades são infinitas. E as pedrinhas? As pedrinhas que são lindas, às vezes elas são coloridas, às vezes elas têm quase que um tom mais neutro, às vezes você mistura todas as cores, às vezes você escolhe. Qual é o material dessas pedrinhas? A maioria das pedrinhas são pedras mesmo. Eu procuro em lojas que já são especializadas em granilite, então ela já vem em pedacinhos menores, mas é pedra normal que tá em qualquer lugar, tipo pedra de aquário pode ser pedra mármore, mas as coloridinhas, por exemplo, elas são uma pré-massa de cimento que eu faço em cada cor que eu quero, quebro ela em caquinhos e esses caquinhos voltam pra massa que vai transformar na peça no granilite. Então, dá pra fazer de tudo. O granilite é muito versátil nesse sentido também. Dá pra fazer com caco de vidro, dá pra fazer com plástico reciclado, dá pra colocar tudo ali no meio, que quando lixar vai virar granilite de alguma forma. Que ótimo! E eu acho que nós já estivemos lá, já tive essa experiência de colocar um pouquinho a mão na massa. Conta um pouquinho como é o processo, tanto o processo de mistura da massa, de molde, o tempo que leva para secar, depois eu sei que você tem que polir essas peças. Vamos contar para ele como é que nasce uma peça. O granilite nasce imaginando o molde. Eu penso numa peça, eu penso o desenho dessa peça e eu tenho que imaginar como que essa peça é invertida para eu criar um molde. Então, o meu processo é manual desde a criação do molde. Todas as peças eu faço desde o molde. Então, eu faço molde com silicone, plástico, dá para usar uma infinidade de materiais. A massa concreto, né, que a gente chama de concreto, essa mistura entre cimento, areia e agregados. Os agregados são essas pedrinhas que vão virar o granilite. Então, na hora que eu imagino a peça, eu penso a cor que eu quero, a base dela. Então, eu posso usar o cimento branco ou o cimento cinza e tingir com corante. E a cor que eu quero, as pedrinhas. Então, eu posso querer elas neutras, elas coloridas, mais pedra, menos pedra. Misturo tudo isso, vira uma massa de concreto que entra no molde. E aí, pelo menos 24 horas para esse molde curar.
e mais vários dias dessa peça na água, curando ainda até eu poder lixar. Então é um processo de paciência também, é respeitar o tempo do cimento, porque se você tira da água um dia antes, o resultado já é outro, muda a textura, muda a cor, muda o acabamento, muda tudo, mas tem que respeitar o tempo do cimento também. E você estava falando dos corantes, eu lembro de ter visto várias cores diferentes, né? Como é que você chega a misturar, você cria suas próprias coisas, você compra o corante, como que funciona tudo isso? Eu compro o corante nas cores principais, nas que eu mais uso, mas é um corante misturável. Eu consigo criar tons, aumentar, colocar um pouco mais de quantidade. Eu consigo resultados diferentes se eu tinjo o cimento cinza ou se eu tinjo o cimento branco. Então, tudo dá pra acontecer. Nenhuma peça vai sair igual a outra, independente do quanto eu faço igual. Às vezes, peças que eu fiz na mesma massa, eu fiz um pouquinho nesse molde, um pouquinho naquele molde, vai sair alguma tonalidade diferente. As pedras, obviamente, saem diferentes, né? Porque são pedras aleatórias. Então dá pra misturar, mas os corantes, principalmente, eu compro as cores que eu já costumo usar com mais frequência. Quando eu te conheci, eu lembro que você fazia muitas peças para plantas, terrários e vasos. Você ainda é o seu favorito ou você agora eu quero explorar outras áreas? Eu acho que essa mudança, eu faço menos vaso hoje e eu acho que essa mudança foi acontecendo junto comigo. Quando eu comecei, foi o que eu falei, né? Eu comecei com muita referência, olhando vasos e falando, eu acho que eu consigo reproduzir. E aí, nesse processo, eu comecei a me apaixonar por planta. E aí eu comecei a ter muita planta em casa. Então eu queria fazer cada vez mais vaso para ter cada vez mais planta. E acreditando que as pessoas também queriam mais vasos para ter mais plantas. E aí isso foi mudando. Eu fui meio que não gostando mais tanto e tendo mais trabalho para cuidar das plantas, menos tempo para elas. E eu acabei voltando para outros momentos. Ai, nossa, eu preciso de um peso de porta porque minha cachorra comeu o meu. Vou fazer um, e aí ele virou uma peça. Ah, eu queria uma coisa diferente pra pôr na pia do banheiro, porque aquele potinho de plástico não tá legal. Consigo fazer um de granilite, virou mais uma peça que ficou comercial. Então essa mudança foi acontecendo junto comigo. Hoje eu faço menos vasos, mas eu ainda amo fazer. Todas as minhas plantas estão em vaso de granilite, não tem como. Nós temos vários vasos da Carolina no nosso site, whiteandshop.com. Nós temos também agora que acabou de entrar um kit de banheiro, a gente chama de lavabo, mas assim, lindo. Então eu adoro essa funcionalidade das suas peças. Vamos ter alguma coisa para cozinhas, de repente utilitários? Eu tenho uma peça para cozinha que é um vaso comprido, que inclusive uma das peças que tá no site é um jogo de vaso, um mais baixinho, um mais alto, que é um mais largo e um mais fino. Esse que é mais fino, ele funciona super bem como porta-utensílio de cozinha para deixar na bancada. Os cilindros? Os cilindros. Tá. O mais fininho, comprido, é uma ótima opção. O vaso maior, o bowl, por exemplo, ele pode servir como uma fruteira, fica linda também. A gente não sugere como saladeira ou para servir comida, porque é difícil de limpar, né? É uma peça mais rústica. É uma peça porosa, né? É uma peça porosa. O cimento, ele é poroso. Exatamente. Mas como fruteira ou como um centro de mesa, alguma coisa... pegou uma fruta ali, joga uma água, né? A fruta que fica exposta, geralmente a gente ainda dá uma limpadinha antes, aí é tranquilo, não tem problema e não suja tanto. Mas é uma opção também. Todas as minhas peças dá pra usar em qualquer lugar. Tem gente que compra peso de porta e fala, nossa, isso aqui vai ficar bonito em cima da mesa, eu nem vou pôr no chão. Fala, seu. É a beleza da obra da Carolina. E vocês precisam ir conferir a obra dela, porque é muito bonita. Eu acho, nós temos aqui um dos terrários, mas tem combinações de cores, tem formas diferentes, tem variedade, então fica muito bonito e fica delicado. Acho que é uma das coisas que mais me impressionam no granilite, esse fator de que você pega um cimento e você olha assim, não, isso não pode ser cimento. É muito delicado para ser cimento. Nós temos mais peças vindas da Carolina. Não vamos mostrar ainda, mas em breve estará disponível no nosso site. Carolina, algum plano, alguma peça em desenvolvimento diferente ou um planejamento para o futuro próximo? A minha próxima grande aventura no granilite vai ser pessoal.
mas que é a mesma história, é uma coisa que eu vou fazer pra mim, que eu quero muito, e eu acredito no potencial comercial dela mais pra frente, que é bancada pra cozinha. Fazer a pedra de granilite da cozinha, e aí cada projeto vai ser único, porque cada cozinha é uma cozinha, tem medidas diferentes, tamanhos de cuba, mas eu tô apostando nisso agora. Eu quero fazer coisas muito maiores pra serem um ponto com mais peso do granilite na decoração. Então você vai produzir então em grande escala. Quero fazer em grande escala. Nossa, estamos assim ansiosos. E também você chega a fazer peças. Eu lembro que você me falou que fez uma mesa uma vez, né? Sim. É o tampo da mesa. Então, quer dizer, você pode usar isso também na parte de mobiliário. Sim. Inclusive, eu tenho uma peça desenhada já para você desenvolver, mas não tive tempo de acabar o pé. A parte de cima já está pronta, a parte do granilite está pronta. Então, espere que em breve vamos ter aí uma collab Carolina Moschello e Paula Whiteton, que vai ficar muito linda. Carolina, mais alguma novidade? Você está pensando em de repente, acrescentar materiais novos? Eu falei assim, não, Paula, é isso que funciona, e aí eu posso trabalhar variedades e eu prefiro ficar nisso. Eu quero começar a acrescentar peças impressas em 3D na garoa, porque eu acho que é uma coisa muito moderna que está acontecendo agora, infinitas possibilidades, assim como o granilite. E o granilite é uma técnica antiga, dos anos 40, 50, e a impressão 3D é uma coisa completamente atual, que está em todo lugar agora na decoração. Eu acho muito legal essa combinação do clássico com o moderno, e eu acho que são materiais que combinam muito bem. Essa é uma coisa que eu quero começar a explorar mais pra frente também. Novidades. Ela tá cheia de novidades. Vocês já repararam? Cheia de projetos. Vamos ter muitas novidades da Carolina. Carolina, como artista, você já se enxerga como artista? Quando é que essa ficha caiu? Assim, nossa, sou uma artista. Acho que ainda não cai. Ainda não caiu. Ainda não caiu. Eu acho que eu às vezes me pego pensando nisso, de que eu sou uma artista. A Whiteton me trouxe essa visão nova de você é uma artista, você não é só alguém que faz granilite. E eu tô trabalhando isso dentro de mim ainda, de me enxergar como artista. Não era uma coisa que era intencional, mas eu acho que eu crio, é basicamente daí que vem. Então, você cria e é arte, então você é uma artista. É isso, eu tô trabalhando isso em mim, eu acho que tá começando a cair a ficha. Eu realmente gosto muito das suas peças, eu fico fascinada. Nós temos várias peças, nós temos o vaso rios, nós temos os cilindros, agora temos o kit de banheiro, e todos eles têm variações. Conseguimos, se ali quem está nos assistindo gostou das suas peças, nós conseguimos fazer por encomenda uma peça especial? Com certeza, e é o que eu mais amo fazer. Eu adoro quando alguém chega com uma ideia e eu executo essa ideia. É a coisa que eu mais gosto de fazer, ver que eu fiz exatamente o que aquela pessoa queria ou precisava. Eu gosto mais disso do que sair da minha cabeça a ideia. Adoro receber encomenda. A sua oportunidade de encomendar a sua peça especial com as suas cores, com as suas pedras, né? As cores das pedras, com mais, com menos, com funcionalidade, enfim, com todas essas possibilidades, né? Acho que é um trabalho que é tão... Eu acho que é isso, uma das coisas que eu acho fascinante é que são infinitas as possibilidades. Uhum. Eu estou até te estranhando hoje, Carolina, porque quando eu a visitei no estúdio dela, ela estava exatamente como ela descreveu no começo, pó por todo lado, com o avental dela. Então, assim, eu falei assim, nossa, Carolina, você é outra Carolina hoje. Com certeza. Mas a arte continua a mesma e é sempre linda, com uma qualidade impecável. Espere sim, podemos chamar de imperfeições talvez, mas é um material mais bruto, é um cimento, então ele tem sim porosidade, e essas são as pequenas imperfeições que os tornam únicos e ainda mais belos. Então a gente tem que aceitar que
a peça não precisa ser perfeita para ser bela, até porque normalmente quando ela é perfeita, ela não é feita à mão, ela é feita por máquinas e fazem assim uma sequência, inúmeras peças, então ela não é só sua, ela não é personalizada, ela não traz a sua essência. Então aqui você tem a possibilidade de personalizar a sua peça e tornar única, de repente, a sua cor favorita, a cor do seu signo, do mês do seu aniversário, enfim, muitas possibilidades, não é mesmo, Carolina? Pedras que são especiais, tem algumas pedras para quem acredita no poder energético das pedras, tem pedras que têm uma vibração diferente, dá para colocar elas dentro do granilite, dá para... É infinito, não tem limite, o granilite dá para fazer qualquer coisa. E se você não quiser criar, claro, você pode já adquirir as peças da Carolina que estão disponíveis na whitonshop.com. Carolina, muito obrigada, é um prazer sempre ter você por aqui. Prazer é todo Uma delícia. Façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas sobre o granilite. Deixem aqui que a gente passa para a Carolina, ela vai responder. Não esqueça, claro, de deixar o seu like, seguir o canal e, claro, acompanhar o trabalho e as novidades que a Carolina vai continuar trazendo pra gente. Whiton Shop, Carolina Musquelo. Obrigada. Obrigada.